segredo para ninguém que, embora possua uma postura gradualmente otimista perante a humanidade, não sou conivente com o atual estado comportamental de grande parte dos meus semelhantes. Hoje, confundem-se conceitos, confundem-se morais, e isso afeta em grande parte a própria existência da civilização. Cancela-se história, esconde-se a sombra, impede-se a aprendizagem e moldam-se as crianças a um mundo que está fortemente fadado ao fracasso. Um dos principais problemas parte da própria forma como entendemos as características humanas. Se falamos de sensitividade, confundem isso com estapafúrdios dons. Se falamos de empatia, apontam de imediato as armas a uma ideia aparvalhada de conexão. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 16º episódio do meu podcast. Já tenho o bisturi virtual desinfetado. Vamos ver o interior da humanidade. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela. Já aprendeste a meditar? Hoje no podcast vais poder ouvir o meu testemunho pessoal quanto à solução que é meditar. E tu, se quiseres aprender a meditar, podes optar pelo meu curso online. São mais de 50 aulas com várias horas de vídeos explicativos, material pedagógico cuidado, mais de 15 exercícios práticos e ainda, como bónus, mais de 24 horas de música preparada para cada momento do teu estudo. O ser humano, como espécie ou como grupo biológico, partilha uma série de características, capacidades, vulnerabilidades e de potenciais. Como já falamos em episódios anteriores, nem todas estas peculiaridades têm sido exploradas da forma certa, da forma mais construtiva, e conseguimos mais depressa ver a criação de divisão entre os seres do que a união, graças a todo este historial complicado. Hoje cancela-se cultura que cresceu da aprendizagem e da evolução em si mesma, oprimem-se de liberdades que custaram horrores a serem conquistadas e atribuem-se rótulos fatalistas e pesados a tudo aquilo que mexe, de forma a criar divisões, conflitos e engaiolamento. Não é a melhor altura para as pessoas que possuem a sensitividade desenvolvida, certo? Vá, antes que venha ao rótulo do costume, permite-me explicar que um sensitivo não é um médium ou qualquer uma dessas tretas que está na moda dizer-se para fingir que ser sensitivo é falar com mortos ou ser-se superior aos outros. Que se aprenda de uma vez por todas que não existem seres superiores aos outros, porque a base, a gênese, a origem histórica, a genética e até a ancestralidade é exatamente a mesma. Expus mais do que uma vez que todos vivemos de uma trindade de corpos, o corpo físico, o corpo mental e o corpo energético. Ora isto, aliado a detalhes que já fui comentando ao longo destes 15 episódios anteriores, leva a que alguns desenvolvam particularmente a sua ligação com um ou mais destes seus corpos. Assim, encontramos pessoas que são mais físicas, mais intensas e enraizadas, depois outras que são mais mentais, mais racionais e planeadoras, e ainda outras que são mais intuitivas, mais sensitivas e empatas. Para os mais físicos e mentais, trouxe já no passado elaborações, métodos e explicações que são úteis, e hoje eu quero falar-te desta condição de se ser sensitivo ou empata. Sensitividade e empatia. É ao mesmo tempo um dom e uma maldição sentir tudo de forma assim tão profunda como acontece com os sensitivos ou ainda mais com os empatas. Quando falo de dons, não estou a referir-me a nenhum tipo de superpoder, porque as características humanas, positivas ou negativas, podem ser metamorfoseadas em superpoderes. Ser uma pessoa sensitiva ou empata significa ter a capacidade de perceber, sentir e ser afetado pelas energias de outras pessoas, de locais e até ter capacidade inata de sentir, de perceber intuitivamente os outros. É
É importante desmistificar, já que a grande maioria dos sensitivos e dos empatas sente tudo isto como se fosse a chegada de informação ao seu eu. Porém, isso não significa que possuam treino, que possuam experiência ou capacidade de descodificar esta informação. E não rara vez usam os seus próprios dogmas como explicação que acaba por confundir a própria da mensagem. Uma vida sensitiva é inconscientemente influenciada pelo desejo dos outros, pelos pensamentos dos outros e até pelos estados de espírito. Ser um empata é muito mais do que ser altamente sensível e não está limitado apenas às emoções. Pessoas mais sensitivas podem perceber sensibilidades físicas, impulsos energéticos, bem como saber as motivações, as intenções das outras pessoas. Isto nada tem a ver com premonições, alertas fatais ou qualquer outro tipo de clarividência. Os sensitivos sabem coisas, e isto tudo sem lhes ser dito. É um conhecimento que vai além da intuição, mesmo que seja essa a forma como muitos poderiam descrever aquilo que sabem. Perceba-se que todos somos dotados de intuição e capazes de desenvolver essa mesma intuição, da mesma forma que possuímos um corpo físico e que vamos podendo treinar num ginásio. Todos os corpos podem ser desenvolvidos, conectados, interconectados. Quanto mais sintonizados os sensitivos são, tanto mais forte é esta capacidade. Estar em locais públicos pode ser esmagador ou avassalador. Lugares como shoppings, supermercados, estádios, onde há uma grande quantidade de pessoas ao redor, pode preencher o empata com emoções turbulentas vindas de todos os lados. Alguns deles vão sentir emoções vindas dos outros, que estão mais próximos, e outros poderão até sentir emoções de pessoas a uma grande distância, ou até ambas estas situações. Perceba-se que o tempo e o espaço são construções mentais da física e da materialidade. Logo, não são leis que se aplicam à energia e a todo este processo de empatibilizar. Se o empata possuir uma energia súria ou solar que seja intensa, se ele assistir a violência, se assistir a crueldade ou tragédias na televisão, seja através de vídeos, seja através de imagens, ele pode tornar-se insuportável. Quanto mais sintonizado um empata se torna, pior se torna o ato de ver televisão, simplesmente, de assistir a uma série ou de viver em comunidade. Pode acontecer eventualmente este ter de parar de ver televisão, de estar em contacto com as notícias, com os jornais, por exemplo. Um empata sabe quando alguém não está a ser honesto ou se está a dizer alguma coisa que o pretende manipular. Porém, isso não lhe dá a capacidade de agir ou a coragem de se proteger. A sensitividade e a empatia pode ser causadora indireta de profundos processos de mal-estar, seja porque consegue captar os sintomas físicos de uma outra pessoa, por exemplo, um empata que pode desenvolver as doenças de outra pessoa psicossomatizando. Ou então seja porque capta os sintomas mentais, podendo até entrar em depressão junto de deprimidos ou entrar em estados de euforia quando está perto de alguém embriagado. Há habitualmente uma atração para a cura, para as terapias holísticas, para a ligação e cuidado ao outro. Ou então todas estas coisas mais metafísicas e esotéricas. Só que isto acontece mais por empurrão de crenças, dogmas e sociabilidade do que por vocação. É importante perceber-se que ser-se empata, ser-se sensitivo, não é uma vocação divina. Embora muitos sensitivos gostassem de curar os outros, podem acabar por ter de se afastar destas áreas mais holísticas, porque mesmo tendo eles uma capacidade natural para isso, estar-se-ão a expor a sombras, doenças, dúvidas e estados que os podem contagiar com facilidade. É por isso muito importante que os sensitivos e empatas estudem, aprendam e se formem em métodos e técnicas que sejam funcionais para a sua proteção, em vez de acharem que possuem um dom que age assim por si mesmo, como se fossem arautos dos milagres, especialmente se eles não sabem as peculiaridades da sua capacidade e habilidade desta empatia que possuem. Qualquer coisa que tenha uma natureza sobrenatural é de interesse para os sensitivos, verdade, e não se surpreende muito ou fica chocado com facilidade quando é exposto a estas áreas. Porém, é importante perceber que um empata, um sensitivo, também precisa de treino e aprendizagem.
É também típico o amor pela natureza e pelos animais, e não rara vez têm uma natural necessidade de solidão. Um empata vai agitar-se, ficar louco se ele não receber algum tempo de silêncio, algum tempo com ele próprio. Isto é até muito evidente em crianças que são empatas. Saber ser-se empata. Pessoalmente, sempre soube que a energia de uma pessoa revela muito mais do que as suas próprias palavras. Quando em criança eu era sossegado, tímido e preferia sempre estar escondido, resguardado. Eu apenas observava. Apercebia-me e sentia cada nuance de cada pessoa, das suas emoções, dos seus pensamentos. Sem dúvida que tudo isto foi intenso e até mais próximo de uma maldição do que propriamente de um dom. No final da minha adolescência decidi agarrar a minha capacidade de empatia, de sensitividade e tratar da minha baixa autoestima. Tudo ocorreu num espaço de horas, verdade, mas isto porque eu tomei como minhas algumas regras que ao longo de muitos anos eu fui desenvolvendo, aperfeiçoando, entendendo, mesmo ainda sendo novo, o que me trouxe maior ou menor dificuldade em aprender tudo isto. Neste podcast decidi partilhar contigo estas regras que até hoje se tornaram soluções e auxiliaram todo o meu processo. Obviamente muitas destas regras podem precisar de outras técnicas quando atingimos alguns bloqueios à medida que vamos andando e trilhando o nosso caminho. Eis essas regras para que outros sensitivos ou empatas possam, também eles, atingir um ponto de autossegurança, maior equilíbrio e, claro, felicidade. Não tomes responsabilidades pela dor dos outros em situação alguma. Sendo um empata, sintonizar-te-ás facilmente ao lado denso dos outros. Não esqueças o podcast em que eu explico porque os pensamentos negativos não são teus. As dores, as frustrações, os falhanços. Lembra-te que há pouca coisa que podes fazer pelos outros se eles não fizerem nada por eles mesmos. Claro que os podes guiar, orientar, mas no final da história serão sempre eles a ter que lidar com as suas próprias dores e frustrações. Vive intensamente e rapidamente as tuas dores em vez de as evitares. Pode soar contraproducente, mas na realidade esta é das mais importantes lições para enfrentar a tua sensitividade. É essencial que uses a energia que tens, que a sintas, que a escoes. Recorda aquilo que falamos no episódio sobre o lado sombra. Quando nos preocupamos em fugir, em escapar da dor, reprimimos e abafamos tudo isso, perpetuamos um ciclo interno de energia densa que ficará mentalmente e energeticamente connosco para sempre. É quase como se andássemos a acumular e a guardar sofrimento. Não faz sentido. Em vez de fugires a correr, deves ficar, sentir. Vá, se estiveres exposto a dor, a situações menos agradáveis, primeiro senta-te, relaxa, deixa que a sensação se apodere completamente de ti e vive-a relaxadamente, entende-a. Viva a fadiga, a confusão, a raiva, a dor e enfrenta as verdadeiras causas das coisas de forma pensada, ponderada e depois simplesmente respira fundo e dá-te a capacidade de as entender para que possas conscientemente seguir em frente. Desenvolve a tua autoestima para lidares com as tuas características de empata. Sensitivos com baixa autoestima e falta de segurança sofrerão horrores. Não te escondas atrás da desculpa que é por sentir todas estas coisas dos outros que tens que te esconder, que tens que te abafar e que não consegues aguentar. Compreende que no teu corpo, mente e energia só entra aquilo que tu permites que entre. E se fores de alguma forma infectado por estes estados exteriores a ti, percebe que não são teus. Conscientemente. Esquece essa mania de dizer que és esquisito e que odeias ser diferente. Sê diferente com todo o orgulho e vive-o com todo o amor em ti mesmo. É que só uma pessoa é que te pode conhecer e essa pessoa és tu. Ser empata não é ter empatia. Foi um trabalho árduo para conseguir perceber que não tenho que ter uma montanha de empatia só porque eu sou empata. Empatia é a habilidade de olhar além da fachada superficial do que uma pessoa diz ou faz, perceber a situação deles, os seus comportamentos, as suas crenças, até os seus sentimentos.
Empatia é tudo sobre perceber os outros de forma emocional, de forma inteligente. Ser empata é tudo isto, mais o lado sinestésico, físico, emocional e até energético. Muitas vezes o empata sente nele mesmo sem compreender ou saber porquê. Perceber esta diferença ajudou-me a mim a crescer tanto na empatia saudável como na condição de se ser empata. Aprenda a escutar-te energeticamente. Isso é fulcral. Embora sejam sempre técnicas temporárias que pecam pela curta duração, existem imensas que podem ser-te úteis e que não tenho palavras para expressar a grandeza da sua importância. Escolhe um bom mestre de Reiki ou Prana Bhakti que seja de confiança e que não esteja só a vender o peixe. Que saiba que uma terapia holística e bioenergética é algo que deve ser feito e vivido com amor para o bem-estar geral e não para o bem-estar da conta bancária pessoal. Utiliza o que tu sentes quando procuras esta orientação. Não aceites rótulos. Não permites nem aceites que te chamem bruxo, médium ou outras tretas do costume. Tu tens características pessoais que diferem das características que os outros têm. E essas outras características que os outros têm, tu não tens. Só isso. Não há super-heróis. Não existe serviço. Há pessoas. Pessoalmente, quando me perguntam se sou médium, eu costumo responder que eu até sou alto, porque tenho 1,83 m. Protege-te das burlas da moda. Anteriormente, aconselhei que procurasses aprender uma metodologia bioenergética com alguém que seja capaz e sério. Sei bem que hoje em dia esta é uma tarefa mais complicada, já que a ganância se disfarça com roupagens de seres de luz e oferece muitos beijinhos no coração em troca de promessas pagas a peso de Midas. Nas áreas holísticas e bioenergéticas e até em qualquer outra área, seja de teor esotérico ou exotérico, há uma espécie de enchente hoje em dia. Quase como a corrida ao ouro de Klondike, só que aqui o esforço é mínimo, já que basta encontrar um punhado de pessoas desesperadas e explorá-las. Infelizmente, há uma série de golpes e fraudes na internet onde indivíduos ou empresas que afirmam ser espirituais, gurus, mestres, médiuns, estão simplesmente a entregar informações imprecisas ou a tentar extorquir avultadas somas de dinheiro aos seus pacientes, aos seus clientes. É apenas um show de vaidades, um show de burla. Portanto, está atento. Durante mais de 2 décadas no meu portal online portugalmístico.com, dedicado ao misticismo e holismo, eu tenho recebido milhares de e-mails de pessoas que foram vítimas destas fraudes, destas jogadas oportunistas. Realmente é muito triste ouvir estas histórias, principalmente quando pessoas honestas estão a ser enganadas apenas pelo dinheiro e a serem roubadas da sua fé, confiança e esperança. Não corras riscos e mantém-te atento e informado. Procura detalhes que habitualmente possam ser sinais de alerta. Por exemplo, duvida de preços altos e megalómanos, mas mais ainda, duvida de falsos altruísmos com anúncios de doações ou preços simbólicos. Não existe qualquer razão para que um serviço não esteja devidamente tabelado, já que o facilitador certamente tem uma vida e necessita de pagar o seu cotidiano, bancar os seus estudos, bancar a sua vida normal. Ser médico é praticar o bem e nem por isso tem uma placa a dizer que dás aquilo que te apetecer na graça de um qualquer Deus à tua escolha. Informa-te e pesquisa sobre a validade de cada pessoa que encontres nestas áreas e, se assim o considerares necessário, visita essa pessoa, sente-a, analisa-a. No final de contas, estás a selecionar alguém para te ensinar e orientar em campos que tu desconheces. E a tua empatia é essencial. Nos dias de hoje não é difícil pesquisar um nome na internet e até consultares o trabalho dessa pessoa. Portanto, informa-te. Acima de tudo, usa o teu discernimento, o teu bom senso. Se te parece bom demais, é porque provavelmente é bom demais. A meditação salva.
fui exposto à meditação, era eu ainda incapaz, honestamente, de entender o poder que a meditação tem, a intensidade com que se pode praticar e até os resultados que se podem obter. De forma básica, já fazia meditação pelos meus 16, 17 anos e posso assegurar que, sem eu perceber, foi a pedra angular de todo o meu processo de reconstrução pessoal e o meu método mais funcional para lidar com a sensitividade de forma consciente. Por isso, posso com conhecimento de causa afirmar-te que a meditação salva. Como empata, é de enorme importância incorporar no nosso dia-a-dia uma forma consistente de catarse, de sintonia energética, de compreensão do mundo. Aprender a ancorar-se e a sentir-se. No curso básico de meditação online que eu criei com todas as bases necessárias para qualquer pessoa entrar neste fabuloso mundo, eu até digo que a meditação não é mística, não é sobrenatural, não é inacessível. Não está reservada a uma elite, nem aos conhecedores da sabedoria do Oriente. A meditação é muito terra a terra, é prática e está ao alcance de todos, independentemente da religião, das opções de vida. Embora muitas das meditações possam ser inspiradas por tradições espirituais, ancestrais, ou então algumas até mais modernas, nenhuma delas requer fé, nenhuma delas requer crença. Portanto, eu aconselho-te veementemente o uso da meditação. Escolhe o teu tipo de meditação preferida, dança, canta, medita, passeia. Sente o teu interior para aprenderes a descodificar o teu exterior. Lembra-te que aquilo que tu fazes a ti mesmo mentalmente e energeticamente vai ter efeitos inevitáveis e notórios a nível físico. Vai mudar a tua saúde, a tua longevidade e a tua capacidade de ser feliz. Ou dito de outra forma... O António Variações já avisava tudo isto há muitos anos. E ter juízo é nada mais nada menos do que estar consciente, tornar o teu mundo mais saudável e criar um novo caminho de crescimento pessoal para ti. Aliás, para rematar esta temática da empatia, para fazermos encontrar e interligar com temas que já falamos anteriormente, como o lado sombra, vampiros energéticos, ou então aqueles mais práticos como criar objetivos, eu vou dedicar o próximo episódio a ter a ousadia de te aconselhar e dar orientações para o teu crescimento pessoal. Combinados? Se ouviste até aqui é porque te é importante o teu crescimento pessoal e uma visão desmistificada da existência humana, senão já tinhas desistido de ti. E é por aí estares que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças que se te interessa esta caminhada, se te interessa a tua caminhada, podes demonstrar-me isso com uma subscrição nas várias plataformas de podcast, mas acima de tudo partilhando com outras pessoas, fazendo chegar esta mensagem a mais gente que pode usufruir de tudo isto. Depois, já sabes, se quiseres auxílio ou orientação, se te fizer sentido, contacta-me, faz-me perguntas, diz-me de ti, porque quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Mário.